Olá, povo de Deus. Estamos aqui para anunciar o nosso primeiro colaborador, a nossa Pedras Decorativas JM. Vai estar aparecendo aqui na programação a nossa patrocinadora oficial do canal, hein? Nós conseguimos aí um patrocinador aonde nós vamos estar divulgando o seu material, vamos estar aí apresentando para vocês que precisa de pedras decorativas, pedra interna e externa. É só ligar lá, procurar a Tânia, a Fernanda, que você vai ser bem atendido. E se você falar com carinho que ouviu o podcast, que está nos acompanhando, você vai ter um desconto abençoado lá. Amém? Então, colaboradores, você que também precisa, estará aqui aparecendo na nossa programação. Deus abençoe. Pai do Senhor, povo de Deus, Deus abençoe a vida de todos. Estamos mais uma vez aqui no podcast Mentes Fortes. Estamos aqui para louvar e adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E já aproveitando você, se inscreve no canal, curte aí, ativa o sininho para você receber todas as notificações. E já falando para você diretamente, tem novidade vindo aí, tem coisa boa vindo aí. E você também que é um patrocinador, que quer investir nesse canal e aparecer nesse canal juntamente conosco, para crescer conosco, nós estamos aí abrindo um espaço aonde no decorrer da programação você vai receber aí e vai ver os anúncios daqueles que estão colaborando com a gente. Estamos aqui também com esse bate-papo abençoado com um jovem rapaz, Gabriel, que está aqui conosco neste dia maravilhoso que Deus abençoou. Fala aí, Gabriel, dá uma boa tarde pro pessoal aí. Boa tarde, pessoal. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor, pastor. Estamos aqui para contar um pouco da nossa caminhada aí. Então vamos lá. Gabriel, como que foi aí a sua infância, seu crescimento, até chegar na igreja Comunhão com Deus? Conta aí para nós aí. Bom, a minha infância não foi muito fácil porque não vim do berço evangélico, né? A família da minha mãe, mesmo do meu pai, nunca foi envolvido com nada referente a Deus, ao evangelho. E a minha infância, como eu falei, foi um pouco sofrida. Por diversas vezes eu já cheguei a passar fome, coisas e tal. E isso daí eu fui descobrir só conforme o tempo. Porque a minha mãe, nesse tempo que a gente chegou a passar fome, ela não saía no horário do dia para pegar alimento. Ela deixava para pegar alimento na madrugada, que é quando ninguém estava vendo. Mas isso Deus já via. E conforme o tempo eu fui crescendo, não foi uma infância tão sofrida assim, mas aos 7 anos de idade eu fui diagnosticado com uma doença chamada diabetes. Diabetes tipo 1. E foi aí que eu falo que eu comecei a ter mais encontro com Deus. Porque eu nunca fui da igreja também, mas eu já sabia que Deus me escutava. Quando eu passava mal da diabetes, quando eu ficava internado, entre diversas outras coisas, eu sabia que Deus me escutava bastante. Só que eu nunca tinha tido um convívio assim mesmo, de estar na igreja, de chegar até a igreja. E, como eu falei, 7 anos eu fui diagnosticado com essa doença. Como que foi nesse período de a falta do alimento e uma doença que para lidar com ela é muito difícil, né? Exatamente. Quem sabe, quem tem, né? A gente vê pessoas passando, né, mal por causa dessa diabetes. E como que é essa transição, a falta do alimento e uma bomba, né, para cuidar? Como foi a reação sua, da sua mãe? Assim, a falta do alimento até dava para disfarçar, Sim. Vou dizer. Porque nós éramos entre 3 irmãos ali que conviviam, nós somos em 5, mas crescemos em 3. E dava até para disfarçar, porque criança brinca na rua, faz uma coisa, faz outra, esquece a fome. Uma hora lembra, mas esquece a fome. Mas o que pegou mais assim foi a diabetes. Até porque eu tinha 7 anos de idade, eu não entendia. Eu era um garoto de 7 anos que ia ter que tomar uma injeção todo dia, que ia ter que ficar furando o dedo para medir o destro da diabetes. Ou seja, eu não entendia nada. E no começo eu só chorava. E é como eu falei, foi aí que eu comecei a ter um encontro a mais com Deus. Porque eu fui crescendo, fui entendendo, mas isso foi acarretando também muitas coisas ruins. Que o meu pai, ele me deixou eu, minha mãe, minha família
quando eu tinha 4 ou 5 anos de idade. Aí quando tem 7 acontece a doença dessa, foi acarretando coisas ruins. Foi aquilo, né? Que a gente sabe que a falta do alimento, ou não comer um alimento certo ou errado, a diabetes, Isso, exatamente. ela fica uma grande potência, né, no Isso. organismo. E aí, então, nesse meio, numa transição, falta do alimento, vindo uma notícia de diabetes, já tinha acontecido a separação do seu pai e da sua Já mãe. tinha acontecido. E como eu falei, aí eu fui crescendo e foi acarretando isso. Isso foi tomando conta da minha mente. E como eu falei, não era da igreja nem nada. Tipo, eu me sentia mais sozinho. Eu sabia que Deus me escutava, só que não era firme em oração, não era firme em palavra. E foi só acarretando coisas piores para quando chegou na adolescência, foi aí que eu comecei a me envolver com coisas erradas. Porque conforme isso foi acarretando, eu tinha na minha mente que para mim aliviar eu tinha que fazer o quê? Álcool, drogas, amizades erradas, sair para roubar, enfim, fazer essas coisas que servia ao inimigo. Enfim, que coisas. Vamos detalhar aí, que muita gente vai estar vendo. E aproveitando Exatamente. já, para você dar o like, se inscrever no canal. Nós somos da Igreja Comunhão com Deus, ministério ali em Altura Alvim, Avenida Paraguaçu Paulista, 545, Jardim Vila Formosa. A nossa subsede está na Avenida Monsenhor Antônio de Castro, 708. Procura lá o pastor Leandro, pastora Cássia. Então, Gabriel, eu quero arrancar o máximo possível desse testemunho, porque fome, separação, uma doença que não é fácil de lidar com ela, porque ela é tanto do alimento como emocional. Isso, chegando nesse assunto também. E quando você se viu sozinho, bebida, droga, roubo, você já saiu para roubar? Sim. Conta aí um pouco como que foi, Assim, como você chegou nisso. Como eu sei que vão ter muitos jovens também assistindo, já quero deixar claro que não existe essa de amizade. Você vai se você quer. Você tem a sua decisão. O sim ou não. Ninguém nunca me obrigou, ninguém falou você tem que ir. Apenas me chamaram. A decisão era minha, sim ou não. Sim. Mas como eu falei, já vinha acarretando desde pequeno. Uma doença, uma separação, uma fome. Ou seja, aquilo tomou conta da minha mente e fez eu falar o quê? O sim. E foi quando eu saí já pra roubar com os meninos. No baile funk eu usava lança-perfume, Foi que roubar foi a droga. o que especificamente? A gente saía pra roubar carro. Carro a gente vendia no corte, é chamado um corte, que é onde são as peças dos carros. Isso, exatamente. E era nisso que eu descontava a minha raiva. E também no baile funk, bebendo muito, comecei a baforar a lança, que era onde eu sentia um alívio. Eu chego até a contar pros meninos hoje em dia, quando a gente senta pra conversar, que o assunto mudou, né? Sim. Eu falo pra eles, ó, quando eu baforava a lança, eu sentia uma coisa diferente, mas foi tão diferente ainda quando eu sentia a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu falo isso pra eles direto. Então, assim, voltando ao assunto, não existe essa de amizade errada. Você faz se você quiser. Você pode ter tido a infância sofrida, tudo mais, mas não existe essa de amizade te levar. Você tem a sua decisão. Ainda mais pra gente jovem. É muita proposta que chega. Muita proposta. Mas você tem o poder na sua mão de falar o sim ou não. Eu escolhi sim. Arquei com as consequências. Mas graças a Deus, eu encontrei o caminho certo. E nos dá uma sensação, porque eu também vim desse mundo, nos dá uma sensação de poder, de preenchimento, quando você começa a se envolver com coisas erradas, as pessoas te respeitam mais. Exatamente. Porque em um certo momento você se sentia muito sozinho. Você sai pra roubar, você sai pra beber, você vai pro baile funk, então você começa a acarretar amigos, né? E pessoas que te respeitam. Ó, falando de tal ali, ele puxa uns carros, o outro ali trafica. Então, automaticamente, dá uma sensação de poder, de ser visto. Assim, né? É o chamado conceito, né? Quando você quer ter um conceito, ainda mais pra gente que é de comunidade, você acaba se jogando pra esse mundo. Você fala, pra mim ter um conceito, você na sua mente mesmo, não vai ser na igreja, não vai ser trabalhando, você cria outra mente, você fala, vai ser roubando, vai ser estando com mulher, com dinheiro, com moto, com bebidas. E isso, uma coisa vai acarretando a outra. Você achando que tá na sensação de poder, mas ao contrário, você tá só se afundando. Você ser conhecido é uma maneira de preencher um vazio que a gente vem acarretando, né? Que, na verdade, nunca vai ser preenchido. Nunca né? vai ser preenchido. E um conselho aí, que você falar aí pra juventude aí, direcionado a respeito disso. Hoje você falar assim, sentar com o jovem e falar assim, eu comecei a roubar, o que você falaria pra ele
com um pouco de experiência que você teve com isso aí. Que somente Jesus preenche esse vazio. Essa coisa que a maioria de nós procuramos, principalmente jovens, procuramos no mundo, só Jesus preenche. Não tem outro caminho, não tem outra escolha, só Jesus pode preencher todo esse vazio. Tristeza, depressão, porque quando você sai, quando você tá ali, é gostoso. Mas quando você tá sozinho, você sente aquele buraco, você sente aquele aperto, você sente aquela angústia. E isso só Jesus pode preencher. Muitos jovens até hoje eu vejo, chegam, falam em mim e vejo, que sentem isso. E eles reconhecem que só Jesus pode preencher, só que não querem se entregar de verdade. E a mudança ela só ocorre quando você se entrega. É como diz a Bíblia, Jesus bate a porta. Quem escolhe se vai deixar entrar somos nós. Show. E nessa linha de raciocínio, de ser levado por esse sistema, né? Vai com medo pro primeiro roubo, porque o primeiro roubo é um medo. Vai dar certo, não vai. Vai acontecer, não vai. E eu vejo hoje, você também, né? A gente não saiu do ambiente onde a gente mora. A gente vê muita gente nova ingressando nesse caminho. E o que você pensava quando você tava lá? Tipo assim, roubei um carro, tô no baile funk. O que te motivava a outro dia você fazer a mesma coisa? Se é uma motivação, porque na verdade é um engano. Eu falo assim, o poder do dinheiro. Porque a gente sabia que se a gente fosse e desse certo, a gente ia vender o carro, ia vender as peças e ia ter dinheiro. E o dinheiro, querendo ou não, você vai ter... Se você tem dinheiro, você tem bebida, você tem alimento, você se veste bem, você corta o cabelo, você anda bonitinho. A sensação do poder do dinheiro. Porque você sabe que mesmo você fazendo uma coisa errada, não vai te faltar nada. Mas é aí que volta no assunto que a gente já estava falando. Você tem dinheiro, você tem tudo. Só que você ainda sente aquele vazio. Ou seja, não preenchia. Mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo tudo, não preenchia o vazio. E o medo de ser preso não passava? O medo de... O medo maior era minha mãe. Família, né? Resumindo, família. Porque minha mãe, ela sempre deixou avisado. Ela falou, se um dia chegar a notícia aqui, ou que você foi preso, ou que você morreu, pode ter certeza que eu morro junto na hora. Ela sabia ela sempre que deixava você ia... avisado. Ela desconfiava, porque essas coisas eu sempre fiz escondido dela. Sempre foi escondido, sempre, sempre. E quando você aparecia com a camiseta, um tênis... Ah, isso daí eu botava desculpa no meu trabalho, né? Porque eu fazia isso, mas eu sempre tive outra forma de ganhar dinheiro. Ou seja, eu falava, daqui foi que eu vendi uma coisa ali, foi que eu fiz isso aqui. Dava, eu acho, para enganar. Só que nunca engana, né? Mãe é mãe. Vocês que estão ouvindo aí, juventude, pai, mãe, é um grande conselho, um grande testemunho. Nós somos da Igreja Comunhão com Deus, se inscreve no canal, vai receber as notificações. Temos oração na madrugada, estamos com uma programação, bem dizer, 24 horas todos os dias. Pedindo para vocês se inscrever no canal. Imagine aqui a gente tendo esse podcast, os cultos da igreja online. Nós precisamos bater uma meta aí de 1.000 inscritos para a gente estar fazendo também os cultos. A igreja é uma igreja que tem atraído jovens, tem atraído famílias que estavam destruídas e Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Então, convidamos você a se inscrever no canal, se acompanhar e se Deus tocar, vai aparecer aí na tela o endereço da igreja. Olá, povo de Deus, estamos aqui para falar da nossa patrocinadora Pedras JM Decorativas. Você que precisa de pedras para decorar sua casa, tanto no ambiente interior e exterior também, é só procurar Pedras Decorativas JM. Procura lá, Fernanda e a Tânia, você vai ser bem atendido. Tem em estoque, hein? Entrega imediata. É só fazer lá o pedido que no outro dia vai estar na sua casa para a glória de Deus. Pedras Decorativas JM. Deus abençoe. Então nós vemos aí, Gabriel, que uma infância dolorida, uma separação, uma doença. E como que era o emocional para conviver com essa doença? Porque é uma adrenalina, roubar é adrenalina. Isso. Bebida vai fazer mal. Como que é? Assim, em questão do emocional, eu sempre tive muito medo, porque a diabetes, ela é o emocional, diabetes tipo 1. Existe a tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1, ela é muito emocional. Ou seja, nessa questão, eu sempre tive muito medo. Só que eu posso dizer assim, que eu deixava a minha mente me dominar. Pra tirar toda aquela raiva, eu ia. Mesmo com o emocional daquele jeito, eu ia. Eu falava, eu preciso me aliviar de alguma forma. E eu ia. Só que sempre com muito medo.
o emocional, ele atingia muito a minha mente, pastor. Muito a minha mente. E como eu já falei, não era de igreja nem nada, isso me abalava completamente. Eu deixava a minha mente me dominar, resumindo. Hoje quem domina a minha vida toda é Jesus, é Deus. Glória. Mas eu deixava a minha mente me dominar. Eu era dominado pelos meus pensamentos. E os picos de passar mal? Assim, passar mal, graças a Deus, nessas situações de roubo, de coisa errada, nunca teve. Mas era mais em casa. Certa vez também eu tive um encontro com Deus, isso foi muito lindo, até queria testemunhar isso. Tava pela madrugada, o meu costume era passar mal de madrugada. Eu já acordava suando, já acordava me debatendo, chamava minha mãe. E teve um certo dia que eu acordei passando muito mal, mas eu não conseguia identificar se a minha diabetes estava muito alta ou muito baixa. E eu tava do lado da minha mãe, eu tava me sentindo desfalecendo, já não sentia mais os braços, as pernas, o corpo, só suando. E eu falava pra mim mesmo, mãe, eu acho que eu vou morrer. E ela falava, eu acho que você vai mesmo, filho. Porque eu já tava desfalecendo ali. E foi quando eu pedi uma resposta pra Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor me escuta, me responde. E peguei a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, tava em Jeremias 33:3. Clama-me e te responderei. Ali eu só fechei a Bíblia, olhei pra minha mãe e falei, mãe, pode ficar tranquila que eu não vou morrer. Esse não é o meu fim. Uau! Olha aí. São encontros que expressam uma fidelidade de Deus com a gente muito grande. A gente não é merecedor de nada. Mas são coisas que marcam a nossa alma, que entra e que ninguém consegue apagar. Então você aí que está nos assistindo, vou repetir. Deus pode ter esse encontro com você. Eu não sei qual é o momento que vai ser, eu não sei como que vai ser, em que situação vai ser, mas Deus com certeza vai te encontrar. Vai te encontrar. E você pode estar passando o pior momento da sua vida, você pode estar, que nem nosso irmão Gabriel, mas eu não roubei, eu não... Não é sobre isso, não é sobre isso. É sobre ter um encontro. Às vezes você também não tem uma enfermidade. Às vezes você é uma pessoa que aparentemente leva uma vida normal, né, Gabriel? Sim. Mas que tem um vazio no coração. Sim. Que ainda não foi preenchido. Quem sabe você já tentou de tudo e sempre deixou Deus para ser último. Último plano. A gente fala de Deus, que Deus está no nosso coração, mas biblicamente falando, ele não quer só o coração. Ele quer tudo. A alma, corpo e espírito. Então é um testemunho aí para você parar, meditar. Vai aparecer o endereço aí, te convido de novo, ative o sininho, tem muita programação. E a partir desse dia, Gabriel, como que foi os passos até você chegar na igreja? Até você chegar na comunhão com Deus, olha aí. Assim, a minha mãe, ela nunca congregou numa igreja certa, só que ela sempre foi uma mulher de fé, uma mulher de oração. E ela sempre estava ali com o joelho no chão por mim. Sempre, 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 sempre. Por toda a minha família, né? E teve um dia que chegou uma mulher em casa que também era de oração, as famosas tiazinha do coque. Assim que essa mulher chegou, eu já sabia que ela ia falar de Jesus, já sabia que ela ia falar de Deus, eu corri pro meu quarto. Eu falei, já avisei pra minha mãe, falei, mãe, não quero ficar aqui escutando nada disso, eu vou pro meu quarto, espero que ela não venha falar comigo também, fiquem vocês aí conversando na sala. Fui pro meu quarto. E assim foi, ela ficou conversando com minha mãe, falando de Jesus ali, falando, até que ela foi no quarto atrás de mim, essa mulher. E ali ela começou a falar de Jesus pra mim, começou a falar de Deus e eu comecei a prestar atenção. Ela não precisou revelar nada, não foi nada de revelação, ela só falava de Jesus e eu prestando atenção. E ficou por um bom tempo até eu me derramar em lágrimas, que eu senti que era Deus mesmo falando comigo. Eu falei, poxa, Deus realmente quer ter um encontro comigo. E ela me deu um abraço no final disso tudo, foi embora e tudo bem. E assim que ela foi embora eu peguei o meu celular. Uma amiga minha mandou um louvor pra mim. O nome desse louvor era Conta Pra Mim. Canta um pouquinho aí. E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. Eu já senti Deus falando comigo nesse louvor. Deu vontade de dar glória, hein? Aí eu escutei esse louvor e era praticamente toda a minha trajetória. Como tudo que eu já contei aqui no testemunho, eu só precisava contar pra Deus. Aí eu falei, se é Deus falando comigo mesmo, eu vou ouvir outro louvor. Eu coloquei outro louvor, o nome desse louvor era Eu Te Ouvi. Meu Deus. O primeiro era Conta Pra Mim, o segundo era Eu Te Ouvi. Vai uma palhinha, vamos. Do Eu Te Ouvi, só um minuto. Deixa eu lembrar ele.
Você que tá Sabe ouvindo aí... aquela oração que você fez chorando? Coração aflito veio a mim me suplicando. Eu te ouvi, como eu te ouvi. Vai virar culto. Disse pra mim que não aguentava mais. Perguntou se eu havia deixado para trás. Eu te ouvi, como eu te ouvi. E ali eu já senti Deus falando comigo muito forte. Muito, muito forte, pastor. E foi isso. Aí passou isso, eu falei, rapaz, Deus tá querendo ter um encontro comigo. Tudo encaixado. Tudo encaixado. Eu falei, Deus tá querendo ter um encontro comigo. E eu trabalho no Brás. Lá no Brás eu conheci o Luca, que faz parte dos varões, do Ministério de Varões da igreja. Conhecido como o quê lá no Brás? O Benção. Até porque ele chegou no Brás, eu já tenho muito tempo, mas que ele chegou no Brás, ele só fazia culto, ele só falava de Deus, só falava de Jesus. O pessoal falou, poxa, é o Benção, é abençoado, é um Benção. E ali eu conheci ele fazia convite direto. Pô, faz uma visita lá na igreja, do lado, pô. Faz uma visita lá na igreja, eu falava pra ele, eu vou, qualquer dia eu apareço. E aconteceu tudo isso que eu contei agora. Eu falei pra ele, ô Benção, que dia que vai ter culto lá? Ele falou, vai ser numa quinta-feira, irmão. Pode ir lá que Deus vai falar com você. Eu lembro como se fosse hoje, quinta-feira, 3 de março de 2022. E a campanha era palavra viva e eficaz, em Hebreus. E eu fui naquele culto, mas o interessante foi antes. Eu estava sentado com os meninos de tarde, antes do culto, lá no morro, lá onde eu moro. E eu falei pra rapaziada, vou pra igreja. Aquele bonde de moleque. E os meninos, sério, Bia, você? Vai nada. Falei, eu vou pra igreja. Hoje eu vou. Deus quiser, eu vou ir. E os meninos, não, duvido que você vai. Você não vai nada. E dentro desses meninos havia um que ele roubava moto. E ele falou assim, você vai mesmo? Que hora você vai? Eu falei, vou estar horário. Vou com você. Aí que a rapaziada desacreditou mais. Um que já não era visto muito bem. Outro... A rapaziada falou, vai nada, duvido que vocês vão. E assim foi, eu desci pra casa, tomei banho, quando eu tô me arrumando ele me ligou. E aí, já tá pronto? Falei, você vai mesmo? Vou, tô indo te buscar na sua porta aí de moto. Falei, amém. Só ali eu já tava começando a entender o trabalhar de Deus na minha vida. Ele chegou na minha porta de moto pra gente ir pro culto e abriu o WhatsApp dele, aplicativo, e mostrou 2 amigos, né, dele chamando ele pra roubar, 2 propostas. E ele decidiu estar na igreja. E ali foi a gente foi pro culto e foi no dia que eu aceitei Jesus. No dia que Deus usou sua vida também, a vida do Senhor, pra falar pra esse menino que tinha 2 covas abertas na frente dele. Meu Deus. E o Senhor tava fechando as 2 covas. Ali, a revelação não foi pra mim, mas eu já entendi tudo. Eu falei, Senhor, esse é o trabalhar seu na minha vida, Pai. Ganhar almas para o teu reino. E ali foi o dia que eu aceitei Jesus, que eu cheguei na comunhão com Deus. E assim, eu não fiquei firme de primeira. Para os jovens também, peço que me entendam. É aos poucos que Jesus mesmo vai transformando. Eu começava a ir nos cultos só de quinta, depois comecei de quinta e de terça, depois parei de beber, depois parei de usar droga. Foi aos poucos que Jesus foi me transformando. E essa parte é a mais difícil, acho que para todo, tanto jovem como para todo mundo, deixar uma rotina, né? Exatamente. Eu sempre falo nos cultos que venha a mudança, ela vai ser a partir do momento que você começa a se aproximar. E outra, um conselho que eu sempre ouvi do Senhor, que até hoje tenho comigo e eu passo para os outros, é permanecer. Independente do que aconteça, permaneça. Permaneça. É difícil permanecer firme. Se falar que é fácil, não é. A gente vai estar mentindo. Mas permanecer é o segredo. E ainda mais numa igreja como a comunhão com Deus, que tem palavra, que prioriza a palavra. Uma vez eu contei no ensaio de jovens que eu comecei a me posicionar como um cristão, como um crente, depois de uns 8, 9 meses na igreja. Que eu comecei a ler a palavra foi me transformando. Porque durante esses 8, 9 meses eu ia para a igreja, mas eu ainda caía, ainda não lia a palavra. Por quantos anos você aceitou Jesus? Eu tinha 20 anos. Para nós entendermos, 20 anos vindo num processo, e você vai ter que resumir em 20 anos, 8, 9 meses. Do que é mais rápido?
Logicamente quer estar com Cristo. Logicamente quer estar com Parece Cristo. para muita gente, vou ficar esperando 9 meses. Não. Ficou, bem dizer, 20 anos longe, 20 anos. E assim, conforme Né? você vai permanecendo, conforme você vai indo para os caminhos do Senhor, você vai tendo mais encontro ainda com Deus. Deus vai tirando, não tem como. A permanência vai te trazer benefícios ao qual você mesmo estava prejudicando a você mesmo. Exatamente. O Espírito Santo começa a te incomodar com práticas mundâneas que você às vezes vai até tentar fazer ali, mas o Espírito Santo te incomoda e fala, não, você não é mais assim. Isso. Atitudes no dia a dia, falas, pensamentos, tudo. Tudo, vai mudando tudo. Aproveitando para você que está ouvindo aí, eu creio que você está parado aí ouvindo esse grande testemunho. Você vê que a mudança ela vem com a persistência. Você está vendo que a mudança vem no seu dia a dia, né? Todos nós que saímos de qualquer situação, pode ser crime, pode ser droga, pode ser bebida, ou você que não bebe, mas você tem alguns costumes que pode te fazer mal. Então, você vindo para a igreja, você fala assim, eu fui lá, não aconteceu nada. Eu Deus fui não lá, falou comigo. Deus não falou. Não, é persistência. Persistência. Permanecer. Daqui a pouco você tá aí. E como que foi aí nesses 9 meses, aonde deu aquele estalo? Falou, agora... Assim, eu queria muito Já chegar era. nesse ponto, porque é algo que acontece até hoje. Eu falo com todo mundo, só que mais com os jovens. A vontade carnal. Vai gritar. Grita muito, pastor. E foi nesse assunto que eu queria chegar quando eu falei dos 8, 9 meses. Porque durante esses 8, 9 meses eu já estava na igreja, mas eu não estava vivendo ainda. Você não estava vivendo a igreja, Isso, eu não abria nem a Bíblia. Continuava com as mesmas práticas e caía na vontade carnal. Às vezes pessoas do mundo, assim, entre aspas, né? As menininhas mandavam uma mensagem lá, poxa, saudade. Dá real. Aqui não tem essa não. Poxa, que saudade, Papo Biel. aberto. Vamos se ver, Biel, que saudade. Ali, pra testar se eu tava firme mesmo. E muitas vezes não tenho vergonha nenhuma de falar, eu caí sim. Até que eu tive um real encontro com Deus. Porque eu já tava, como eu falei, 8, 9 meses já e não tinha tido esse verdadeiro encontro. Só que aí, depois de eu ter uma relação com a menina, a gente se afastou e tal, tivemos relações. E eu ouvi a voz de Deus falar pra mim assim, quanto mais perto você estiver de mim, mais você vai experimentar da minha graça. Quanto mais longe você estiver de mim, mais você vai experimentar das coisas mundanas. E ali eu tomei pra mim, eu falei, eu tenho que tomar um posicionamento. Eu tenho que fazer diferente agora. Agora não é mais com Deus. Agora é comigo, eu já tô meses na igreja. Foi uma obrigação que Deus te pôs ou ele só falou? Deus só falou. Então, Foi o meu posicionamento. Isso. Eu tive que tomar um posicionamento de me decidir. Porque não adianta, eu podia estar na igreja enganando o pastor, podia estar enganando meus amigos, minha família, mas não ia enganar a Deus. Eu tive que tomar esse posicionamento. Então cai aquela tese, né, de as pessoas falam assim, que faz uma lavagem cerebral, que tem... Então não tem isso. Não. A decisão é só tua. A decisão é tua. Olha nessa câmera e fala aqui, ó. A decisão é tua. Você tem que tomar um posicionamento. Te fizeram alguma lavagem cerebral? Nada. Te obrigaram? Deus nunca vai fazer aquilo que é pra você fazer, a sua parte. O pastor te obrigou? Nada. Cristo é vida. Cristo é mudança. Cristo é vida. Cristo é mudança. Continua. E aí foi que eu comecei a ler a Bíblia também, que foi algo extraordinário. Durante esses 8, 9 meses que eu tava ali só enganando, né? Eu não li a Bíblia, não abri a Bíblia. E depois que eu comecei a ler a palavra do Senhor, comecei a prestar mais atenção e principalmente pôr em prática. Que a Bíblia diz que nós não devemos ser só ouvintes ou leitores, temos que ser praticantes da palavra. Depois que eu comecei a pôr em prática, aí que começou a mudar tudo mesmo, realmente, na minha vida. E começou a ler que capítulo, que livro? Livro que eu sou apaixonado até hoje, livro de Mateus. É onde Jesus vai falar por muitas parábolas, é onde vai contar a história de Jesus também, e é onde eu me identifico mais. Cada um tem o seu jeito de se identificar mais. Sim. Eu me identifiquei mais com Mateus. E quem é o Gabriel hoje? O Gabriel hoje é uma pessoa transformada, como eu falei esses dias, do improvável ao escolhido. Porque quando a mudança ela vem de dentro, ela transparece por fora. Hoje em dia, quando eu tô na roda de amigos, eles não vão ver mais eu falando de mulher, não vão ver mais eu falando de bebida, vão ver eu falando de Jesus. Onde eu estiver, pode ser na minha família, pode ser na minha casa, pode ser no meu trabalho. Eles não vão ver mais aquele antigo Gabriel, vão ver o novo Gabriel. Poxa, ele tá falando de Jesus, poxa, ele tá falando de Deus. Ele continua nisso. Ou seja, o Gabriel de hoje é o Gabriel transformado. O Gabriel ainda convive com os amigos. Não precisa se afastar. Exatamente. Você precisa se fortalecer. Tá em Cristo.
E daqui a pouco traz um, traz outro. É. E o respeito e a admiração está com todos. Então deixa aí as suas últimas palavras aí. Olha pra câmera lá e... Queria dizer para você, deixar uma palavra pro teu coração, que você não é responsável por aquilo que você vai escutar, mas você é responsável se aquilo ali vai te afetar ou não. A Bíblia vai dizer que enquanto Ana orava, alguém pensou que ela estava louca, que ela estava bêbada. E mesmo assim, Ana persistiu na oração e deu à luz a Samuel. Noé, enquanto construía a arca, eu creio que o povo passava e falava, esse cara tá louco. E quando veio o dilúvio? Noé construiu a arca, entrou com a família dele, entrou com os animais. E principalmente Jesus. Quando todos viam Jesus expulsando demônios, curando de doenças, xingavam ele, falavam que ele era demoniado. Mas nem Ana, nem Noé, os exemplos que eu dei, e principalmente Jesus, ligaram para o próximo. Então, por mais que os outros apontem você, falam que você não tem mais jeito, Jesus ainda vai dar um jeito em você, você ainda vai ter o seu verdadeiro encontro com Deus, e você vai ser mais que vencedor, você já é. Então, Gabriel, e a sua casa? Como que é? Você conseguiu trazer algum pessoal? Você consegue pregar pros seus? Como que é? Na verdade, a minha primeira pregação foi pro meu irmão dentro de casa. Isso eu nunca contei. Uma certa vez, como eu falei, eu comecei a ler a Bíblia, eu criei o hábito, né? E eu tava lendo a Bíblia, e o meu irmão chegou do trabalho. E ele tava muito conturbado, assim, e eu tava lendo sobre obediência. E ele falou assim, já que você tá lendo a Bíblia aí, que você tá indo pra igreja, fala alguma coisa de Deus aí pra mim. Olha, que desafio. Desafio. E eu lendo de obediência, eu comecei a pregar pra ele do meu jeitinho. Pregando, falando pra ele. E ele falou assim pra mim no final, era tudo que eu precisava escutar. Porque eu acabei de vir da reunião do meu trabalho, onde eu preciso ser obediente, entre dizer o não e o sim. Muito obrigado, Deus usou sua vida. Olha aí. Meu próprio irmão me agradeceu. E assim, teve algo também que aconteceu que foi extraordinário. Deus usou a vida do pastor, senhor, para falar que era para contar os meses que ia acontecer algo inesperado na família. Se eu não me engano, era 8 ou 9 meses. E eu fiquei contando. E quando deu esse tempo, foi um dia de congresso de jovens. Esse mesmo irmão que eu acabei de falar, ele e minha cunhada são católicos, estavam na igreja aceitando a Jesus. Glória a Deus, coisa linda. E meu outro irmão também é um alvo de milagres, que mora comigo. Meu irmão, ele era para ser um jogador de futebol, ele jogava na base de um clube no Paraná. E aconteceu que ele ele teve um tumor maligno na cabeça, onde Deus curou ele. Ele só conseguia ir pro médico e ir pra igreja. E minha mãe sempre com o joelho no chão, sofreu muito essa época também. E ele, como eu falei, só conseguia ir pra igreja e pro médico. Pra igreja e pro médico. Caiu o cabelo, perdeu peso, aconteceu muitas coisas. Tanto que ficou uma sequela na visão dele até hoje. Ele tem baixa visão, sofre com isso, não consegue enxergar muito. Porém, está vivo. E Deus curou ele dos 2 tumores. Meu Deus. A minha mãe, como eu já falei no início, ela não congrega em nenhum lugar, mas é uma mulher de fé. Ela vai numa igreja, vai em outra, mas é uma mulher que está sempre disposta a ir em oração. Entende muito da palavra de Deus. Entende bastante. Mas quem está firme mais mesmo, né, em casa sou eu. O meu irmão, ele, por esse problema dele, ele vai às vezes à igreja. A minha mãe também vai em uma e em outra. E o meu outro irmão e minha cunhada que aceitaram a Jesus continuam sem ir. Está com a semente, né? Isso. Aceitar a Jesus, a semente logo vai germinar, Exatamente, vai crescer. a gente está sempre em oração por eles. E vamos embora nessa caminhada. Povo de Deus, somos da Igreja Comunhão com Deus. Convido você a estar aí entrando no nosso canal pelo YouTube. Aqui é a nossa programação podcast Mentes Fortes. Se inscreva no canal, passe para sua família, para o seu amigo, passa para o seu vizinho, passa para todo mundo. Nós precisamos bater essa meta aí. Estamos com 400 e poucos inscritos e eu creio que vai subir esse número, chegar a 1000 para a gente estar fazendo as lives no nosso culto online. Então você vai ser alcançado, vai ter aí muito conteúdo, muita novidade. Então se inscreva no canal, ativa o sininho, acompanhe a programação que tem coisa boa chegando aí. Que Deus abençoe a vida de vocês e nós estamos aqui no nosso podcast Mentes Fortes, aguardando você e toda a sua família em nome de Jesus. E você que está interessado a ser patrocinador, nós já temos aí, vai aparecer aqui o patrocinador, tem coisa nova chegando aí, já estamos acertando com algumas pessoas que já vai estar aparecendo na programação, fique atento aí. Se você quer crescer junto conosco, é uma grande oportunidade.
Nós vamos te acompanhar aí durante 2, 3 meses. Eu tenho certeza que Deus vai enviar a providência. Amém? Você que busca crescimento, é uma grande oportunidade. Amém? Gabriel, conte conosco. Você é um membro da igreja. Aqui é um espaço que a gente tem para alcançar as vidas. E mais um projeto saindo das paredes da igreja, né? Sim. Invadindo as casas através da internet. Então, seja sempre bem-vindo aqui. Agradeço, primeiramente, a Deus, segundo a vida do pastor, do pessoal do podcast Mentes Fortes. E, assim, só gratidão, porque, como eu falei mesmo no podcast, procurem uma igreja que tenha a palavra. A comunhão com Deus é uma igreja que prioriza muito a palavra e é isso que vai te transformar cada vez mais. Chama o povo, chama. Vem pra comunhão. Deus abençoe. Amém, meu povo? Deus abençoe a vida de todos. Estamos aguardando você, a tua família e os teus amigos. Vem pra cá. Deus abençoe. Ai, família. Ai, família, eu tava aqui.